Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de romance e suspense de 2001, chamado Pecado Original. Alerta de spoilers a seguir. Luiz Antônio Vargas é um rico proprietário de uma empresa de exportação de café. Um dia ele decide se casar com uma jovem americana que seja capaz de lhe dar um filho. O homem mantinha uma longa correspondência com a moça e a convidou para ir à sua casa. Quando soube que o navio logo chegaria ao porto, Lewis vai encontrar a sua futura esposa, Julia Russell. Depois de esperar até de manhã, ele conhece a bela jovem e fica chocado porque a foto era de uma moça completamente diferente. Julia admite que não queria que o homem olhasse apenas para a aparência dela, e por isso enviou a foto de outra pessoa. Lewis, por sua vez, admite que também a enganou, pois não trabalha como balconista em uma empresa de exportação de café, mas é dono dela. Sentindo uma grande simpatia à primeira vista, o casal vai à igreja para legitimar o seu relacionamento. Depois de trocarem alianças e prometerem se amar pelo resto das suas vidas, Lewis e Julia se casam em uma festa para parentes e amigos. Alan está sinceramente feliz pelo seu amigo e companheiro, por isso fala demais, o que irrita sua esposa. No final do banquete, eles vão para casa e passam a noite em quartos diferentes, pois a moça não está pronta para a noite de núpcias. Lewis decide esperar e não pressiona a esposa, pois eles têm a vida toda pela frente. Na manhã seguinte, Julia leva café para o seu marido e os dois tomam uma xícara juntos. Mas isso levanta dúvidas no homem, pois ela escreveu nas cartas que só tomava chá. Então, Julia confessa que foi forçada a enganá-lo, pois foi a sua irmã quem escreveu as cartas antes de enviá-las, e ela não podia contar a ele sobre isso. Mais tarde, eles viajam para as plantações de café, onde continuam a se relacionar e se abrir um com o outro, enquanto seus sentimentos ficam cada vez mais fortes. Neste dia, Julia e Lewis voltam para casa e fazem amor. Alan se preocupa com o fato de Lewis não estar pensando mais no trabalho e achou que ele se cansaria da esposa em uma semana, mas percebe que Lewis está se apaixonando cada vez mais pela jovem. À noite, Alan e Lewis vão ao teatro com as suas esposas, onde assistem à apresentação de um grupo americano. Augusta considera a apresentação primitiva, mas Julia não compartilha da mesma opinião. As duas acabam se desentendendo e, incapaz de suportar a humilhação, Julia vai embora. Augusta percebe que uma moça casada não deve ir embora sozinha, e Lewis vai atrás dela. Tentando encontrar sua esposa, ele vê que ela está conversando com um dos atores do teatro, mas Julia mente para ele, dizendo que o seu marido apenas imaginou a cena. Algum tempo depois, Lewis recebe uma carta da irmã de Julia. Emily está preocupada porque a irmã não está respondendo às suas cartas, nem falando sobre a sua vida em outro país. Lewis leva essa carta para casa e pede à esposa que escreva de volta para a irmã, para ela não ficar preocupada. À noite, Julia acorda devido a um pesadelo, mas o marido a acalma e percebe várias cicatrizes nas costas dela. Na manhã seguinte, Lewis pega a carta e promete enviá-la para a irmã de Julia, Emily, assim que possível. Um pouco mais tarde, o casal vai até um advogado e o homem permite o acesso de Julia à empresa e à conta bancária de Lewis, para que ela também possa administrar tudo. Depois de se encontrar novamente com um amigo e conversar sobre seu casamento, Lewis volta para casa e encontra Walter, um detetive particular que foi contratado por Emily. A irmã ainda está preocupada com o desaparecimento de Julia e está tentando encontrá-la. Lewis tranquiliza o detetive e o informa que está tudo bem com a sua esposa. Além disso, eles já enviaram uma carta para Emily. Walter está desconfiado e pede para se certificar pessoalmente de que está tudo bem com Julia. Lewis concorda e convida o detetive para jantar em sua casa no próximo fim de semana. Ao voltar para lá, Lewis percebe que a sua jovem esposa começou a gastar as suas economias, encomendando vestidos para todos os dias da semana. Ele fica surpreso por ela não abrir o baú com as suas coisas, mas a esposa diz que não há nada ali que vale a pena. Enquanto tomam banho juntos, Lewis conta a Julia que encontrou o detetive e ele vai visitá-lo em breve. Nesse momento, a jovem muda de humor bruscamente e o passarinho cantando começa a incomodá-la. Um pouco mais tarde, a empregada Sarah relata que alguém torceu o pescoço do pássaro. Lewis pede para enterrá-lo e não contar nada à sua esposa, embora ele suspeite que ela esteja envolvida nisso. Algum tempo depois, Emily chega a Santiago e se encontra com Lewis. Ela está convencida de que não foi a sua irmã quem escreveu a carta para ela, e prova isso a ele, mostrando que as cartas têm letras diferentes. Percebendo que foi enganado, Lewis corre para casa e vê que os pertences de Julia, assim como a própria esposa, desapareceram.
Decidindo verificar o baú, o homem pega um revólver e atira no cadeado, vendo roupas e fotografias de uma garota completamente diferente, percebendo que Julia o enganou. Então ele vai até o seu advogado e descobre que ela também o roubou, retirando quase todos os fundos das contas, deixando apenas alguns centavos. Ela teria levado até o último centavo, mas não poderia fazer isso, pois seria necessária a assinatura do marido. Dias, semanas e meses se passam, e mesmo depois de ter sido enganado, Lewis continua apaixonado por Julia. No fundo do poço, ele começa a beber, fumar e se encontrar com mulheres de fácil acesso, para de alguma forma aliviar a sua dor. Logo, ele conhece Walter, que concorda em encontrar a garota em troca de uma recompensa generosa. Depois de unir forças, os homens vão até o mesmo navio em que Julia chegou, mostram a foto das duas mulheres e descobrem que a verdadeira Julia estava lá. Eles também reconhecem a esposa de Lewis, porque ela faz parte de um grupo de teatro americano que estava chegando em Havana. Os homens param em um hotel para descansar e depois continuam a sua busca por Julia. Enquanto Lewis está distraído, Walter rouba o seu revólver e sai rapidamente do quarto. À noite, Lewis vai ao restaurante do térreo para jantar e ouve uma voz familiar. Ele reconhece a sua esposa desaparecida e vê que ela está flertando com o coronel idoso. Ao saber que a moça mora em um hotel, Lewis entra sorrateiramente no quarto dela. Em seguida, Julia e o coronel vão para o quarto. O idoso insiste em passar a noite com ela, mas a moça o afasta, pois não está pronta para fazer amor antes do casamento. Depois de acompanhar o coronel até a porta, Julia se senta à mesa para escrever uma carta para um homem chamado Billy. Então, Lewis sai de trás de um biombo e pergunta quem é esse e quantos homens a sua esposa tem. A jovem admite que esse cara é o seu amante. Lewis quer tirar a vida de Julia, e ela não se importa, mas avisa que o dinheiro não pode ser devolvido, já que ela o deu a Billy. Ao perceber que a paixão e os sentimentos ainda estão vivos, Lewis não se atreve a cometer o crime e faz amor com a sua esposa. Mais tarde, ela confessa que o seu nome verdadeiro é Bonnie Castle, que é atriz de um grupo de teatro e que conhece Billy desde criança. Eles cresceram em um orfanato e são inseparáveis desde o nascimento, portanto, Bonnie deve muito a ele. Lewis está convencido de que a sua esposa realmente o ama e se oferece para esquecer o seu nome verdadeiro e se tornar a sua esposa Julia novamente. Então a moça concorda em usar um anel de noivado, mas a conversa romântica do casal é interrompida pela manhã pelo coronel, que voltou ao quarto de Julia. Lewis decide mostrar que ela está ocupada, e nu ele abre a porta. Vendo um oponente e um revólver, o coronel entende que é melhor ir embora, e pedindo desculpas se despede de Julia. Um pouco mais tarde, Lewis se encontra com um detetive particular e fica sabendo que o corpo da verdadeira Julia foi encontrado. Alguém enfiou uma faca no seu pescoço e a jogou no mar. Talvez tenha sido Bonnie, talvez Billy, mas agora a polícia está procurando por eles, portanto os criminosos serão encontrados. Lewis não apenas não diz que encontrou a sua esposa, mas também a leva com ele secretamente para começar a vida do zero. Tendo se mudado para outra cidade, o casal procura uma nova casa, mas não tem pressa de comprá-la. Dias depois, Lewis encontra acidentalmente o detetive procurando por Julia nas ruas. Ele sabe que a garota estava no trem vindo para cá, o que significa que as chances de encontrá-la aumentam a cada dia. Lewis sugere discutir o assunto num café, mas usa isso como uma pista falsa, fugindo pela porta dos fundos. Depois de sair correndo, ele vai para casa e pega as coisas da sua esposa, pois Walter o seguiu e está pronto para prender a moça. Salvando sua amada, Lewis manda o detetive para outro mundo. Percebendo que cometeu um crime, Lewis começa a entrar em pânico e não sabe o que fazer em seguida. Sua esposa lhe pede para se acalmar e ir para a estação comprar as passagens. Assim que o homem sai de casa, descobre-se que Walter e Billy são a mesma pessoa. Além disso, ele está vivo, pois o ator que finge ser um detetive trocou as balas de Lewis por balas de festim. Billy então se oferece para roubar Lewis novamente, porque ele ainda tem muito dinheiro e é uma presa fácil. Mas Julia ama seu marido e se recusa a ajudar o ex-amante. O homem é muito persistente e convincente, passando a mão por baixo do vestido da moça. Ele a persuade a mais uma vez enganar e usar o rico Lewis para pegar tudo o que é dele até o último centavo. À noite, o homem volta para casa e fica surpreso com o fato de Julia ter se livrado do corpo sem a ajuda dele. Percebendo que a polícia estaria procurando por eles, o casal vai para uma área pobre da cidade. Eles não têm muito dinheiro e é perigoso sacá-lo, então a moça sugere tentar algo novo. Em apenas uma noite, ela treina o marido para trapacear no jogo e marca um encontro com outros jogadores. Enquanto trabalha como empregada, Julia dá sinais a Lewis sobre quais cartas os seus adversários têm. No começo, tudo vai bem e o homem ganha todas, mas logo um jogador percebe.
Então eles se reúnem na mesa, não só punindo Lewis severamente e jogando-o na rua, mas também se aproveitam para abusar da sua esposa. Percebendo que eles não poderiam viver a vida que Julia estava acostumada, Lewis vai para sua terra natal, vende uma parte do seu negócio para Alan e depois de se despedir do amigo, volta para buscá-la. Enquanto isso, Julia leva Billy para casa e permite que ele cause outra cicatriz em suas costas para provar a sua devoção e o seu amor. Depois do jantar, Julia vai à cozinha e percebe que há ratos na casa. Apesar de ser tarde da noite, ela vai à farmácia comprar veneno. E não confiando na sua esposa, Lewis decide segui-la e logo percebe que Julia não está indo para a farmácia, mas sim para o hotel. Depois de ter localizado a sua esposa, ele vê que ela está com Billy, que está absolutamente são e salvo. Lewis ouve a conversa deles e descobre que o casal quer se livrar dele e fazê-lo adormecer para sempre. Sem interferir no diálogo, Lewis volta para casa sem ouvir que Julia era contra a ideia do seu amante, porque ela realmente ama o seu marido. Julia logo volta para casa e dá ao marido veneno de rato para espalhar na cozinha. Enquanto isso, ela faz café para eles e convida Lewis para se sentar à mesa. Ele entende que o café está envenenado e não tem pressa em tomá-lo. Pegando um revólver, o homem confessa que sabe quase tudo e pede a Julia que diga a verdade. Ela relata que as balas eram de pólvora seca. Neste momento, Billy está esperando do lado de fora, enquanto ela se livra do marido. Então, Lewis admite que a ama mais do que a própria vida e faz a moça se arrepender de todas as coisas estúpidas que fez. Quando Lewis decide tomar o café envenenado, Julia percebe que também ama somente a ele e tenta salvar o marido. Depois de quebrar acidentalmente a lâmpada, ela leva o marido pela porta dos fundos e o casal tenta fugir para embarcar no trem, mas Billy os persegue. Em algum momento, o homem consegue pegar Julia e colocar uma faca em seu pescoço. Para salvar a sua esposa, Lewis atira nele. A polícia chega ao local e pergunta quem precisa de ajuda. Depois de se despedir de Billy, Julia pega um revólver e enfia outra bala nele para privar os policiais de uma escolha. O tempo passa e Lewis sobrevive, mas Julia acaba na prisão e é condenada à morte. Um dia antes do veredicto, ela conta toda a sua história para um padre. De manhã, a polícia chega para executar a garota, mas encontra um padre usando seu lenço. Ele teve pena de Julia e a deixou mudar de roupa e fugir. O filme termina, então, com Lewis e Julia juntos, usando truques para roubar os ricos que conhecem pelo caminho. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.